Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aí na reunião da disciplina da neurocirurgia da Unicamp. É um prazer, né, enorme para a gente ter ex-neurocirurgiões aqui da Unicamp, como o Dr. Nazareno assistindo, é uma honra. Muito obrigado pela presença. E é um grande prazer apresentar o Cleiton, né? O Cleiton foi nosso residente aqui, com grande destaque no serviço. É um grande neurocirurgião já. E o Cleiton, né, ele está trabalhando com tumores, fazendo o fellow dele em neuro-oncologia e se propôs a dar essa aula para a gente, né, um up-to-date, né, um update nos marcadores de gliomas, que acho que é algo que todos nós vivenciamos no dia a dia e muito importante para a nossa Oi, prática. Bem-vindo, Cleiton, e fique à vontade, aí pode começar a tua aula. obrigado, professor. Obrigado aí pela disponibilidade. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre os marcadores moleculares, dar uma geral sobre eles, falar um pouco de novidades também. Tem vários neuropatologistas aqui, então fiquem à vontade para me corrigir. Eu estou aprendendo ainda bastante sobre esse tema, então pode ser até que fique um pouco superficial para vocês e todos que estão assistindo fiquem livres para interromper ou fazer perguntas ou questionar, que tem muita coisa que eu também estou ainda aprendendo. Então, vamos lá. Então, é impossível falar sobre a classificação, sim, a classificação molecular de gliomas difusos sem mencionar a classificação da Organização Mundial da Saúde para tumores do sistema nervoso central. A penúltima classificação foi lançada em 2007 e era baseada apenas em características histopatológicas, ou seja, proliferação vascular, mitoses, necroses, atipia. A sua atualização, publicada em 2016, foi um pouco maior. Ela englobou não apenas características histopatológicas, mas também trouxe as características moleculares das lesões, integrando as características fenotípicas e agora genotípicas das lesões, de forma que o conhecimento molecular agora ele é parte da definição dos gliomas difusos do sistema nervoso central. Em particular, nessa última edição de 2016, é necessário saber sobre o status da mutação do gene da isocitrato desidrogenase, que é conhecido como IDH, e a presença ou ausência da codeleção P19Q. Então, pela primeira vez, esses marcadores moleculares foram utilizados para estabelecer o diagnóstico de tumores do sistema nervoso central, de maneira que nós temos uma classificação mais objetiva. E com isso, acredita-se que haja uma melhora na terapia-alvo dirigida para o paciente com tumor do sistema nervoso central, além de, é claro, facilitar a classificação e a categorização epidemiológica desses tumores, tanto para fins diagnósticos assistenciais, quanto para fins de estudos. Então, uma melhor classificação para estudos também facilitando o seu entendimento. A questão é, por que o neurocirurgião precisa saber sobre os marcadores moleculares? Então, do ponto de vista prognóstico, vários tumores, eles compartilham marcadores prognósticos semelhantes, enquanto do ponto de vista de manejo, a terapia alvo dirigida, então a terapia direcionada, ela pode ser direcionada exatamente para marcadores moleculares ou alterações genéticas da lesão em questão. Então, do ponto de vista clínico, o prognóstico e a terapêutica do paciente é bastante influenciada pela pesquisa molecular. Então, desde a classificação de 2016, os tumores conhecidos como gliomas difusos incluem não só os astrocitomas grau 1 e grau 2 e oligodendrogliomas grau 2 e grau 3, como também os glioblastomas e os gliomas difusos de linha média. Então, os astrocitomas pilocíticos, que são os verdadeiros astrocitomas grau 1, eles são categorizados de outra maneira. Isso porque eles não compartilham dessa mutação do IDH, além de apresentarem um crescimento mais circunscrito, crescimento lento, uma apresentação mais circunscrita mesmo.
Dessa forma, a gente pode dizer, com outras palavras, que o astrocitoma difuso grau 2 ele se assemelha nosologicamente mais ao oligodendroglioma do que ao próprio astrocitoma grau 1. Então, considerando a classificação de 2007, ela era baseada apenas em características histológicas. O termo astrocitoma, oligoastrocitoma, ele caiu desde a última classificação de 2016, pois alguns estudos mostravam divergência entre o diagnóstico de diferentes patologistas. Então, atualmente, a gente apenas considera astrocitoma e oligodendroglioma. Uma vez que você tem o diagnóstico de um glioma difuso, é essencial saber sobre o status da mutação do gene do IDH, tanto para glioma de baixo grau quanto para glioma de alto grau. Considerando o glioma de alto grau, aquelas terminologias como glioblastoma de novo ou glioblastoma secundário, elas também caíram a partir de 2016. Elas deram origem à classificação IDH mutante, então glioblastoma que no passado era considerado secundário ou proveniente de um glioma de baixo grau, e glioblastoma IDH selvagem, que no passado era considerado um glioblastoma de novo. Uma vez que você sabe o status da mutação do gene IDH em relação aos pacientes com glioma de baixo grau IDH mutante, é imprescindível saber o status da codeleção P19Q, porque pacientes com oligodendrogliomas apresentam essa codeleção, é uma assinatura genética desses tumores, enquanto a ausência dessa codeleção define os tumores astrocitários, da linhagem astrocitários. Então, a partir de 2016, a gente não fala apenas em um primeiro nome da doença, mas também um sobrenome. E esse sobrenome que tem importantes implicações, não só prognósticas, mas também terapêuticas. E a questão aí, quando nós não conseguimos testar, ou por motivos financeiros, ou por falta de material, então a OMS, ela lançou essa atualização. Você pode classificar esses gliomas com as iniciais NOS, ou seja, não especificado em outro lugar, quando você não pôde testá-los por algum dos motivos citados. Então, só contextualizando, hoje em dia todo mundo que faz pesquisa e que faz revisão de literatura conhece o Sci-Hub. O Sci-Hub se popularizou por ser uma maneira fácil de acesso aberto às maiores revistas, principais artigos, não que seja legal, mas é clandestino, mas é absolutamente difundido entre todo mundo que faz pesquisa atualmente. E entre os 10 papers mais baixados no ano de 2015, em segundo lugar estava o paper que deu origem, que embasou essa classificação da OMS, que foi publicado, inclusive no New England, uma revista com um fator de impacto 70 vezes maior do que o da nossa Neurosurgery, e que mostra a importância dessa análise molecular nos gliomas de baixo grau e o quão importante, quão significativo foi isso para o mundo, para a pesquisa. Então, nesse estudo foram avaliados 293 pacientes, foi feita uma análise molecular de 293 pacientes com glioma difuso. Esse aqui é um painel, essa figura assustadora é um painel que resume as principais mutações somáticas, que em sua maioria são não hereditárias, em se tratando de gliomas de baixo grau, e na porção inferior representa as principais mutações observadas nos pacientes com glioma difuso. Então, o objetivo desse paper foi justamente englobar tumores com características biológicas e moleculares semelhantes, a fim de você ter uma assinatura genômica, o que eles referiam como OncoSign. Então, colocaram tudo num saco e via o que mais se assemelhava entre os tumores. E, de maneira resumida, foram observadas 3 classes. Então, pacientes com glioma, com IDH mutado, um P19Q codeletado, que são conhecidos como oligodendrogliomas, IDH mutado, um P19Q não codeletado, que são os astrocitomas difusos,
e os pacientes com IDH selvagem, que são, em sua maioria, glioblastomas. Então, começando a falar especificamente de cada um desses marcadores, começando pelos mais importantes, em 2008 foi publicado um estudo que avaliou um grupo similar de pacientes que apresentavam umas características muito semelhantes, pacientes jovens com glioblastoma secundário, aquele que vem de um glioma de baixo grau, e com uma sobrevida global muito maior do que um grupo diferente. Esse grupo representava apenas 12% dos pacientes com glioblastoma e eles tinham como característica comum a mutação do IDH. Esse foi um dos primeiros estudos a mostrar a importância do IDH em questão prognóstica dos gliomas de baixo grau e de alto grau, no caso esse glioblastoma. Então, estudos subsequentes mostraram que, em geral, essas mutações elas são missense com a troca de apenas um aminoácido. E na maioria das vezes, em 80%, 90% das vezes, ocorre uma simples substituição do aminoácido arginina nesse códon 132. Mas por que eu estou falando isso? Por que é importante? Porque em 80%, 90% das vezes, a gente consegue detectar essa mutação através de uma simples reação antígeno-anticorpo, ou seja, através de imunistoquímica. Então, é disponível na prática clínica, inclusive na prática clínica do SUS. A gente tem a gente consegue fazer esse diagnóstico na Unicamp, por exemplo. Em 80, 90% das vezes, a gente vai pegar a mutação. Entretanto, essa mutação ela pode ocorrer no mesmo códon, mas diferentes substituições de aminoácidos, em outras quatro diferentes substituições de aminoácidos, no caso do gene IDH1, e em outro códon no gene IDH2. Ou seja, em cerca de 10, 15% nós não temos essa mutação, a gente não consegue diagnosticar só por meio de imunistoquímica. Então, em resumo, a gente tem essa mutação, essa simples substituição da arginina no códon 132, ela está presente em cerca de 90% dos casos. Isso aqui é um laudo de um paciente com um astrocitoma difuso, que eu peguei para a gente ir discutindo ao longo da aula, e como que ele vem no laudo. Então, IDH1 mutante, R132H positivo nas células neoplásicas. Então, nesse caso, é um paciente com IDH1 mutante. Agora, qual a função do IDH1? Então, o IDH1, ele participa da descarboxilação da isocitrato em alfa-cetoglutarato. Isso em condições normais. Mas por que isso é importante? Porque na presença de um mutante IDH1, ele converte esse alfa-cetoglutarato em D2HG, que é o D2-hidroxiglutarato. O D2HG, ele se acumula em pacientes com gliomas de baixo grau, em sua maioria, IDH mutantes, e ele altera o ciclo celular de várias formas. Sendo que a mais importante é que ele tem uma característica que mimetiza o glutamato. Então, ele se liga aos receptores NMDA, ativando um circuito excitatório pós-sináptico. E isso leva ao aumento do risco de crise em pacientes com glioma IDH mutado. Isso é uma das causas, isso é uma das explicações para pacientes com glioma de baixo grau e IDH mutado apresentarem, em sua maioria, crises convulsivas. Em média de 60% a 80% desses pacientes têm crise convulsiva, e isso é muito mais comum em gliomas de baixo grau do que em gliomas de alto grau. Isso parece até um contrassenso do ponto de vista estrutural, mas o acúmulo do D2HG é uma das causas para explicar essa diferença. Agora, o principal fator, a principal utilidade de identificar essa mutação num contexto da prática clínica é em relação ao prognóstico. Então, a presença da mutação do IDH aumenta tanto a sobrevida global quanto a sobrevida livre de progressão. Isso num contexto de glioblastoma e também de astrocitoma anaplásico. Então, em particular, glioblastoma, o aumento é aproximadamente o dobro em sobrevida, de 15 para 31 meses, enquanto de astrocitoma anaplásicos em até 3 vezes maior a sobrevida. Então, a gente vai falar muito sobre sobrevida global e sobrevida livre de progressão.
Quando eu falo sobrevida global, significa 50% daquela corte ainda viva naquele momento. E sobrevida livre de progressão é até o primeiro momento que existe uma progressão clínica ou imaginológica. Isso é um termo que a gente vai utilizar bastante, então é importante contextualizar. Então, do ponto de vista prático, o IDH1 é um importante fator prognóstico, aumenta não só a sobrevida global, como a sobrevida livre de progressão. Em geral, é uma simples substituição de aminoácido da arginina no códon 132, que é passível de detecção por uma reação imunistoquímica, então está presente sim na nossa prática clínica diária, tanto na clínica particular como na clínica privada, e a sua mutação, em geral, resulta num aumento no acúmulo do D2HG, que isso diminui o limiar convulsivo por ativar receptores NMDA. Uma porcentagem um pouco menor, cerca de 10 a 15%, ocorrem mutações raras em outras localizações, em outras substituições de aminoácido do IDH1, em outro códon de IDH2 que a gente pode detectar por sequenciamento genético, que é pouco disponível na prática clínica. Então, em geral, a gente pode até perder esses 10%. E uma coisa que a mutação de DH prediz é a metilação no promotor do gene MGMT, que nós vamos comentar um pouco mais à frente. Então, o segundo marcador que mudou essa classificação dos gliomas a partir de 2016 é a codeleção P19Q. A codeleção no braço curto do cromossomo 1, braço longo do cromossomo 19, define o tumor da origem de linhagem oligodendroglial. E ela geralmente ocorre em associação com a mutação de IDH. Mas ela não está tão disponível na nossa prática clínica, porque a sua detecção é através de hibridização in situ. Então, em geral, técnica FISH, que é mais cara, pouco disponível. Então, a gente não tem amplamente disponível, o que acaba dificultando esse diagnóstico dessa forma. Entretanto, a gente sabe que a codeleção P19Q, ao definir um oligodendroglioma, define o tumor com a melhor sobrevida entre todos os gliomas de baixo grau. Todos os gliomas em geral, todos os gliomas difusos, não só de baixo grau. Então, considerando aqui essa curva de sobrevida, essa linha roxa representa os gliomas de baixo grau, IDH mutados e codeletados. Ele apresenta a melhor curva de sobrevida entre todos os gliomas difusos. Um dos principais estudos foi uma avaliação retrospectiva, dos mais antigos, que concluiu uma sobrevida de 11,9 anos para pacientes com oligodendrogliomas codeletados, no caso, contra 8 anos para pacientes com astrocitoma difuso. Outros estudos subsequentes mostraram ainda esse importante fator prognóstico da codeleção, principalmente esse RTOG, que comparou o uso da radioterapia isolada com a radioterapia mais 3 drogas, o PCV. Então, comparou tanto o oligodendroglioma como o astrocitoma. Em comparação, a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão foi muito maior em pacientes com oligodendrogliomas submetidos a rádio mais quimioterapia com PCV. Isso incluiu apenas pacientes considerados de alto risco, então pacientes que apresentavam lesão residual, em sua maioria. Um outro estudo que veio para reafirmar esse importante papel prognóstico da codeleção é um estudo de um consórcio europeu, esse EORTC 26951. Esse aqui consolidou o uso do PCV para pacientes com oligodendroglioma, com glioma IDH mutado, um P19Q codeletado. Ele mostrou um importante aumento de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão nos pacientes submetidos a rádio mais quimioterapia com PCV. Então, de maneira resumida, nós temos o OncoSign, a assinatura genética dos oligodendrogliomas através da codeleção P19Q. E ela prediz a resposta à quimioterapia, como já demonstrado nesse estudo EORTC, em especial ao PCV, e é um importante fator prognóstico tanto de aumento de sobrevida global quanto de sobrevida livre de progressão. Porém, ele não está amplamente disponível na prática clínica. Acho que a maioria
que nunca viu o resultado de uma codeleição. E como resolver esse problema? Através da mutação do ATRX. Então, a mutação do ATRX veio para resolver esse problema da prática clínica, para a gente poder classificar e diferenciar os astrocitomas dos oligodendrogliomas. Não só por isso, mas para poder definir o prognóstico e tratamento desses tumores. Então, em geral, as mutações que ocorrem no gene do ATRX em gliomas estão relacionadas à inativação ou perda do ATRX. Então, o ATRX mutado, ele significa inativação ou perda num contexto de um glioma, um glioma difuso. Ele praticamente não ocorre em associação à codeleição 1P19Q, ou seja, a presença da mutação do ATRX é praticamente excludente da codeleição 1P19Q. Sendo assim, é uma assinatura genética, é uma assinatura dos astrocitomas, da linhagem astrocítica. Então, isso veio para resolver esse problema. Então, como podemos diagnosticar os astrocitomas oligodendrogliomas? Através do ATRX. Isso porque o diagnóstico dessa mutação é disponível através de imunistoquímica. Então, novamente, através de uma reação antígeno-anticorpo, nós conseguimos diferenciar. Então, essa é uma lâmina de um oligodendroglioma mostrando uma marcação altamente positiva para o TRX, enquanto essa lâmina de um astrocitoma difuso mostra uma reatividade praticamente ausente. A ponta de seta, ela mostra umas células que são positivas, que são células endoteliais. Então, de maneira bastante simples, o ATRX ele é positivo para tudo, exceto para astrocitoma difuso. Então, entendendo dessa forma, quando a gente vê uma lâmina com a mutação do ATRX, com perda e inativação, a gente consegue diferenciar a linhagem astrocítica da linhagem oligodendroglial. Então, isso foi uma atualização até de 2018 de um consórcio da Organização Mundial da Saúde que validou o uso do ATRX. Então, o ATRX está sim validado para diagnóstico de glioma de baixo grau. E é assim que ele aparece num laudo da Unicamp. Então, isso se trata de um laudo de um glioma, de um astrocitoma de baixo grau, ATRX negativo nas células neoplásicas, ou seja, ATRX mutado, negativo, inativo ou perda do ATRX. Então, de maneira resumida, ele em geral ocorre em associação à mutação do IDH e da mutação da P53, e é excludente em relação à codeleição P19Q, sendo uma assinatura da linhagem astrocitária. Agora, um outro marcador também disponível na nossa prática clínica é o TP53. Então, o gene TP53 é um gene supressor tumoral que codifica essa proteína P53. Essa proteína, ela atua na carcinogênese, a mutação dela, em 5 a 80% de todos os cânceres no organismo. Isso porque a proteína normal P53, ela previne a proliferação de células geneticamente danificadas. Então, a sua mutação evita isso. Então, o que era um tumor supressor, o que era um gene supressor de tumor, não é mais. A mutação do gene P53 ocorre em cerca de 50% dos gliomas de baixo grau, e ela também é praticamente exclusiva com a codeleição P19Q, também sendo uma assinatura da linhagem astrocítica. Ela é considerada positiva quando mais de 10% das células são positivas para a mutação. Esse aqui é uma das figuras daquele estudo do New England, mostrando a positividade da codeleição, da mutação P53 em gliomas IDH mutados não codeletados. Então, ela é praticamente excludente em relação à codeleição P19Q. Também é disponível através de imunistoquímica, então é o mesmo laudo daquele astrocitoma difuso, que mostra que P53 é positivo nas células neoplásicas e a gente utiliza esse valor limite de 10%. Entretanto, como marcador isolado
P53 não é um importante fator de prognóstico. Então, vários estudos tentaram provar isso e não conseguiram. Então, P53 isoladamente não funciona como um marcador prognóstico. Entretanto, assim como nós temos o triplo negativo da mama, que denota um pior prognóstico, também tem um triplo negativo para tumor, para glioma difuso. Quando o IDH é negativo, a codeleção é ausente e P53 é negativo. Então, quando nós temos esse perfil molecular, 3 marcadores negativos, isso denota o pior prognóstico entre os gliomas de baixo grau. De maneira resumida, TP53 é um gene supressor tumoral presente em até 50% dos gliomas de baixo grau. A gente utiliza esse limite de 10%, então acima de 10% das células é para considerar ele positivo, e não está associado à codeleção, sendo uma assinatura genética dessa forma dos astrocitomas, e denota um pior prognóstico na presença de outras alterações negativas, como o IDH e a codeleção. MGMT. O gene MGMT codifica uma enzima que está associada ao reparo do DNA. Algumas modificações epigenéticas, como a metilação desse gene, podem silenciar o promotor MGMT. Isso impede o reparo adequado do DNA. Dessa forma, a quimioterapia alquilante, que lesa esse DNA, o paciente acaba sendo mais sensível a essa quimioterapia, porque não tem esse gene de reparo do DNA, essa enzima de reparo do DNA. Então, a presença dessa metilação no promotor do gene MGMT facilita a resposta à quimioterapia alquilante. O que é de quimioterapia alquilante? É o Temodal. Então, basicamente, o Temodal, que é o protocolo STUP que a gente usa na prática diária. Então, a gente já sabe que, de alguma forma, isso vai influenciar muito no prognóstico do paciente. Um outro alquilante é a lomnostina, que também é utilizado na prática clínica e também é estudado em associação ao Temodal nesses pacientes que são metilados. Então, desde o protocolo STUP já se sabe da importância do silenciamento desse gene. Então, a resposta à quimioterapia mais vigorosa prediz uma sobrevida global de 21,7 meses em pacientes com essa metilação, contra 12,7 meses em pacientes sem a metilação do promotor do gene MGMT. Em relação à sobrevida livre de progressão, pacientes metilados tiveram, no estudo do STUP, uma sobrevida de 10 meses livre de progressão, o dobro daqueles pacientes não metilados. Então, de maneira também resumida, ocorre uma metilação epigenética nessa parte alquilante e que prediz uma maior sensibilidade à quimioterapia alquilante, basicamente ao Temodal, sendo um importante fator prognóstico para glioblastoma. Então, a gente está falando, nesse caso, de glioblastoma. Foi um fator prognóstico, inclusive, independente no estudo do STUP. Então, assim, agora, só voltando um pouquinho ao MGMT, também é algo que a gente tem pouco disponível na nossa prática clínica, em geral, através de reação em cadeia de polimerase, que é feito o diagnóstico. Poucos laboratórios fazem isso. No SUS, a gente também não tem disponível, se tratando de Unicamp. Então, o que mais nós temos? O que está sendo estudado a partir disso? Então, o sequenciamento genético hoje, para quem faz neurologia, se tornou praticamente a regra. Então, qualquer congresso de neurologia, você ouve pesquisa translacional e sequenciamento, e todo mundo acha que precisa sequenciar todos os gliomas de baixo grau. O impeditivo, é claro, é o custo. É o custo e a pouca disponibilidade desses sequenciamentos, que são conhecidos como NGS. O mais disponível que nós temos, talvez o mais disponível, não, mas o mais conhecido entre nós, é o Foundation One. O Foundation One atualmente custa de 4 a 5 mil dólares, e ele avalia cerca de 300 genes, todos que são importantes para gliomas difusos.
Mais recentemente, o Sírio também desenvolveu um painel genômico que inclui cerca de 500 genes, alguns estão associados, outros têm no Foundation, mas não têm no HSL e vice-versa. Mas o impeditivo ainda para essas NGS é o custo. Então, é pouco disponível na nossa prática clínica. Mas qual a importância disso? Então, voltando sempre à classificação, esse é o livro da classificação que foi publicado em 2016. Então, como todo mundo já sabe, não é todo ano que nós temos uma classificação de tumores do sistema nervoso central, porque ela é trabalhosa, ela é bem minuciosa. Então, como manter atualizados? Então, os pesquisadores do grupo de neuropatologia que publicaram a última atualização da classificação criaram um consórcio que se chama See Impact Now. Esse consórcio, desde 2016, já tem 7 atualizações. E não só de gliomas difusos, mas também de ependiomomas. E eles estão toda hora trazendo novos conceitos que vão, sim, influenciar na próxima classificação, na 5ª edição da classificação da OMS. Então, vamos comentar em alguns deles. São 3, talvez, os mais importantes, começando com o promotor TERT e o EGFR. Então, já nessa atualização 3 desse consórcio, a presença da amplificação do EGFR e da mutação do TERT foram suficientes para o diagnóstico de glioblastoma no caso de glioma difuso e DH selvagem. Então, a presença do promotor TERT e da amplificação EGFR denota um prognóstico bem reservado para o paciente. Mas como que a gente vai saber isso? Só através do NGS. Então, novamente, assim, não tem estudo sobre custo-efetividade do NGS. É claro que não tem viabilidade para prática clínica de um sistema público, mas é o que temos para oferecer para crescer em neuro-oncologia. Então, em resumo dessa atualização número 3, foi que a amplificação do EGFR, vista através do NGS, e o TERT, também visto através do NGS, em gliomas grau 2 ou 3 e DH selvagem, é suficiente para o diagnóstico de glioblastoma. Então, esse aqui é só um exemplo, um caso ilustrativo que mostra uma lesão não captante pelo meio de contraste, que no HE não tinha características de alto grau, mas que no NGS veio como um promotor TERT mutante. E isso denota essa lesão, por mais que ela não seja captante, uma lesão glial de alto grau, um glioblastoma. Um outro marcador que também tem sido bastante estudado e que também só é disponível através dessas plataformas de sequenciamento é a deleção do CDKN2AB. Na atualização 5 desse consórcio, a presença dessa alteração molecular é suficiente também para o diagnóstico de glioblastomas em astrocitoma IDH mutado. Então, entra junto com a proliferação vascular e necrose. Então, nós temos um critério molecular atual que permite o diagnóstico de glioblastoma de glioma grau 4, de alto grau. Então, em resumo, a deleção CDKN2A em astrocitoma difuso significa um comportamento maligno, um comportamento de um glioblastoma, grau 4. Então, também é um importante fator de pior prognóstico, assim como o TERT e a amplificação do EGFR. Agora, só para comentar também, que estava presente na classificação de 2016, em relação aos gliomas difusos de linha média, a mutação na histona H3K27, que denota um prognóstico ruim para gliomas pediátricos e que permite a classificação desses gliomas também como gliomas grau 4. Então, esse é um exemplo clássico de um glioma difuso de linha média, um glioma de ponte, é uma lesão expansiva e infiltrativa da ponte, que na presença de uma mutação da histona denota um prognóstico bem reservado para o paciente.
Isso até foi estudado e foi afirmado na atualização número 2. Mas o que eles trouxeram é que, depois que lançou a classificação de 2016, todo mundo quis usar esse termo. Agora eles vieram o consórcio veio com esse conceito, que você só pode chamar de glioma difuso quando você preenche glioma difuso de linha média, mutante para estona, quando você preenche esses 4 critérios. Então, se ele é difuso, se ele está na linha média, se é um glioma, obviamente, se ele tem a mutação da estona. E aí, o que vem depois disso? Então, a próxima classificação, a 5ª edição, já era para ter saído ano passado, acredita-se que deva sair esse ano, posso estar enganado, os professores neuropatologistas me corrijam, mas existe até uma especulação, né, e o C-Impact veio justamente para isso, para a gente já saber o que vai mudar, e o termo glioblastoma IDH mutante não vai mais existir, então a gente vai substituir pelo termo astrocitoma IDH mutante grau 4, e ele será suficiente, o diagnóstico de astrocitoma IDH mutante grau 4 será suficiente com a presença de proliferação microvascular ou necrose ou aquela alteração molecular do CDKN2AB. Então, a importância molecular, a alteração molecular vai ser dada ainda mais importância na próxima classificação. E considerando IDH selvagem, o glioblastoma pode ser definido também na presença de proliferação microvascular ou necrose, ou na presença da mutação do TERT, amplificação do EGFR, ou alteração no cromossomo 7, perda do cromossomo 10. Então, em resumo, a gente não teremos mais o termo glioblastoma IDH mutante, que será substituído por astrocitoma IDH mutante grau 4, e o glioblastoma será apenas o IDH selvagem, que tem 3 características para a gente diagnosticá-los. Então, era isso. Era uma sopa de letrinhas, mas espero que tenha sido proveitoso. Obrigado. Muito obrigado, Clayton. Excelente aula, mas e realmente é uma sopa de letrinhas aí, né? Vai ter que ter muita vivência para ir começar a acostumar com isso, né? Antes de abrir, eu vou aproveitar para fazer 2 perguntas para você. Eu vi ali que você falou do glioma de linha média e os critérios para você poder definir um glioma de linha média, né? E um deles é a mutação, certo? Então, nós vamos ter que biopsiar todo o glioma de linha média, inclusive os de ponte? Você está sem som, né? Existe uma corrente que acredita que sim, que se deve biopsiar todos os gliomas difusos. Então, quem vem estudando neuro-oncologia, como eu falei, quer mandar tudo para a NGS. Mas, em geral, em pouco muda o tratamento. Assim, algumas coisas, o que a gente consegue ver no NGS? Às vezes a gente consegue ver alteração de perfil mutacional, instabilidade de microsatélite, coisas que até podem facilitar o uso de uma imunoterapia. Então, tem gente que acredita que sim, que isso pode facilitar o tratamento, mas ainda ainda a positividade dessas alterações moleculares que favorecem o uso de terapia-alvo é muito baixa. Em relação ao diagnóstico, você precisa dos 4 elementos para chamar de glioma difuso de linha média com a mutação da estona. Então, você não tem nada. O que eles quiseram dizer com isso, na minha opinião, foi que você não tem nada que você consiga substituir para diagnóstico da mutação. Então, não tem nenhum outro marcador que você consiga substituir. Mas quem faz neurologia acredita que tem que biopsiar, sim, professor. E a outra pergunta, como você falou, né, uma sopa de letrinhas, tem muita coisa que a gente não tem acesso, né, principalmente nos serviços do SUS, e como tudo em medicina, eu acho que tem que otimizar, né, para a gente saber o que vale a pena pedir, não vale, né, e eu acho que até pelo paciente, né, porque
uma grande ansiedade das famílias, tudo, e aí você pede, como você falou, uma avaliação do Foundation, vem milhares de mutações e tudo mais, e saber o que isso tem de impacto e tudo, muito provavelmente a gente vai evoluir para pedir coisas específicas, né, que mudem para esse paciente. O que você acha que é uma pesquisa molecular mínima para um serviço ter, para poder oferecer, que mude, pelo menos que tenha algum impacto no tratamento a ser oferecido, ou até numa economia de recursos, ou até para a gente poder decidir numa reoperação para um paciente. Então, por exemplo, eu faço uma pesquisa molecular mínima e eu vou poder decidir, isso aqui recidivou, vamos operar, vamos voltar, que esse paciente vai, né, vai viver mais tempo, ou não. Com essa pesquisa molecular que a gente fez já está suficiente para ele e vamos em frente. Eu acho que para glioma, assim, eu vou falar o que eu acho, quando que eu acho que o NGS é importante. Então, se a gente está lidando com um paciente jovem que vem com um IDH selvagem, esse paciente ele pode ter uma mutação do ADH1 diferente, ou uma mutação do IDH2, ou até mesmo uma outra mutação como um TERT, que muda bastante o prognóstico. Então, eu acho que um paciente jovem que tem um IDH selvagem, eu acho importante a pesquisa do NGS. Isso eu estou falando num contexto não de saúde pública. Agora, em relação à saúde pública, para quem trata tumor do sistema nervoso central, o que a gente tem na Unicamp eu acho que é o essencial. Então, você conseguir diferenciar a linhagem oligodendroglial da linhagem astrocítica. Primeiro porque a linhagem astrocítica, você sabe que o melhor tratamento é temodal. Ainda existe discussão, mas você pode começar a PCV. Agora, para a linhagem oligodendroglial, você sabe que o melhor tratamento é, sem dúvida, o PCV. Então, você precisa diferenciar. A gente consegue fazer isso com a TRX. E você precisa diferenciar se ele é selvagem ou mutante, porque se ele é selvagem, ele já vai ser tratado inicialmente como um glioblastoma. O que eu acho muito importante também, eu acho que depois é interessante até o Dr. Fábio comentar um pouco sobre isso, é a metilação do MGMT, que é algo assim que, se você lê o estudo do Stupp, que é super antigo, acho que é de 2012, e você vê que ele foi um fator independente até em relação à cirurgia e quimioradioterapia. Então, a metilação muda muito o prognóstico do doente. Esses pacientes que são long-term survivors, na maioria das vezes, eles são metilados, eles vivem 5, 10, 15 anos porque eles são metilados. E é até um grupo de pacientes que você pode discutir sobre aumentar o tempo do temodal. Então, vem se discutindo se no paciente metilado não vale a pena fazer 12 meses, já que ele responde tão bem. Então, eu acho que a metilação era algo interessante também, mas eu queria até entender como que é essa questão de aplicabilidade para a prática do SUS, se o Dr. Fábio puder comentar um pouquinho. Obrigado, Cleiton. Cleiton, faz um favor para mim, pode parar de compartilhar o teu slide, Claro. Todos aparecerem aí, fica melhor para fazer as discussões. Desculpa. Bem, que é isso. Eu vou abrir para quem quiser fazer pergunta, né? Tem os professores, Dr. Helder, Dr. Donizete, Dr. Nazareno, o Fábio Rogério, o Marcos Matsushita, que também é neuropatologista, e quem mais quiser fazer pergunta para o Cleiton, comentar alguma coisa, está aberto para todos aí. Olá, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a apresentação excelente do Dr. Cleiton. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Eu sou neuropatologista, né? E já há algum tempo a gente vem utilizando isto na prática para diagnóstico dos gliomas. Então, tudo que o Cleiton mencionou aqui, eu acho que eu posso fazer com um comentário, né? Então, vamos começar com o MGMT, né? A metilação do promotor do gene MGMT. De fato, nós tivemos aqui, eu sou patologista do Multipath, mas eu
eu trabalhava até pouco tempo atrás no Hospital de Câncer de Barretos, né? Então, tudo isso nós estávamos realizando aqui. Então, nós fizemos um levantamento, isso foi até publicado, eu compartilhei no chat o artigo, né, e nós também achamos uma resposta muito melhor ao T-modal nos pacientes que têm uma baixa metilação desse gene. Então, de acordo com a literatura mesmo. Então, é um marcador importante para indicar esse tratamento com T-modal. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar é que, de fato, hoje, em neuropatologia, né, não é possível mais o diagnóstico sem análise molecular, né? E é isso que nós estamos trazendo aqui para o Multipath, né? O Multipath agora vai estar começando a fazer já a hibridização in situ, né? E com a hibridização in situ a gente consegue ver a codeleção P19Q, que ela é essencial para o diagnóstico de oligodendroglioma. Se a gente pega na classificação de 2016, está lá, no nome oligodendroglioma, ele necessita, né, o diagnóstico completo é oligodendroglioma e DH mutado e um P19Q codeletado. Então, os dois testes eles têm que ser feitos obrigatoriamente para o diagnóstico de oligodendroglioma. Sem esses dois testes, a gente pode dar oligodendroglioma sem outra especificação, que é aquilo que o Dr. Clayton mostrou, né, que seria o NOS, né, sem outra especificação. Mas já é possível fazer isso, o IDH, como foi apresentado na aula, né, 80% deles a gente consegue detectar mutação por imunistoquímica, e os restantes não é uma técnica muito cara, é por um PCR simples, não é o NGS. Então, através de um PCR simples, é possível fazer pesquisa de formas raras de mutação de DH, seja dos outros códons do DH1 ou do DH2, né? E estando qualquer um deles mutados, já cai naquele grupo de gliomas e DH mutados, né? Também é importante a gente saber que, de acordo com o OMS, se o paciente tiver 55 anos ou mais, né, basta pesquisa do IDH1 com a imunistoquímica e a gente já pode chamar ele de IDH selvagem se não tiver mutação, né? Então, porque é extremamente raro ter um paciente acima de 55 anos com IDH mutado, né? E a boa notícia é que já existem outras formas de pesquisar, por exemplo, o TERT, né, mutação do promotor de gene TERT, né, que não precisa ser por NGS também, pode ser feito por um PCR por Sanger, que é um método bem mais simples e bem mais barato, né? A pesquisa de deleção homozigótica de CDKN2A, que é fundamental hoje, isso vai entrar para a próxima classificação de tumores de gliomas da OMS, que a gente está esperando que saia esse ano, né? Então, ela pode ser feita por FISH também, né? Então, não precisa necessariamente ser por NGS, né? E a pesquisa de amplificação de EGFR, né? Que a gente também pode fazer por hibridização in situ, por FISH, né? Então, só o FISH e o PCR, a gente já consegue pelo menos 90% do que é necessário hoje para um diagnóstico adequado em neuropatologia. E nós estamos implementando isso, né, no Multipath, já o FISH já está funcionando, né? Então, acho que era isso que eu gostaria de complementar nesse momento. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, sobre esses métodos, eu também posso aqui, não quero me estender muito para não fugir do tema da aula. Eu gostaria de fazer uma colocação. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar os panelistas, principalmente o professor da fala, da aula, e me posicionar realmente como neurocirurgião. Eu vejo, Clayton, maravilhosa a sua aula, eu sou um curioso dessa situação, continuo a vida inteira um curioso da biologia molecular de marcadores, porque eu vejo o futuro nisso daí. Então, o futuro é tudo dependente de vocês, neuropatologistas, no meu modo de ver, como eu encaro a coisa. Nós, da cirurgia, nós evoluímos bastante. Nós fizemos controle
com coordenação multidisciplinar de equipe, nós temos neuropatologia, nós temos neuropsicólogos, neurofisiologistas, nós temos máquina, nós temos navigation, nós temos 5-ala, nós temos microscópio de alta geração, que nos facilitou realmente a abordagem desses pacientes. Agora, eu vejo um declínio muito grande ainda, certo, no tratamento desses tumores, certo? O tratamento realmente coadjuvante desses tumores. Porque nós operamos, sim, está certo, e daí? Nós chegamos numa situação em que nós não podemos fazer a ressecção inteira do tumor. E cada dia a gente encontra classificações em que eu acredito que o neurocirurgião tem que aprender. Então, eu vejo, por exemplo, se você faz um sequenciamento de RNA, você tem 3 tipos de tumores no IDH, certo? Você tem grau 1, 2, 3, 4. Se você faz uma classificação do IDH, certo? No sequenciamento de DNA metilado, você tem 6 apresentações de tumores. Você tem tumor que pode ser que seja, como você mostrou no 5-Impactnal, que é o CDKN2-BA, que tem um grau maligno, quer dizer, assim como o G-Simple-Low. O G-Simple-Low, né, é um tumor de IDH baixo, que deveria ser um tumor, certo, bonzinho, e na realidade ele não é. Já o pilocyte-like, que está lá atrás no IDH selvagem, é um tumor de comportamento benigno, né? Então, eu vejo isso. O que você me fala a respeito disso, para poder ver? Porque o que eu busco, Cleiton, eu acho maravilhoso essas aulas. O Matsushita falou muito bom também aí, muito bem sobre essa parte. Eu sou vidrado nessa parte de biologia molecular. O que você fala também para mim dessas classificações novas de biópsia líquida de tumores? Isso é uma coisa que vem. Obrigado, professor Mano Nazareno, obrigado aí pelas colocações. Isso é algo que vem se falando bastante. Até recentemente eu assisti uma aula assim, pela metade de um pessoal dos Estados Unidos que está querendo implementar isso no Brasil, de biópsia líquida, de biópsia por líquor, biópsias por sangue e tudo mais. Mas é algo que assim eu não tenho nenhuma experiência, mas é algo que vai facilitar muito o diagnóstico se possível, né? E vai precisar cada vez menos da gente para adquirir material para o patologista. Então eu concordo com o senhor, assim, eu acho que se a gente só vai crescer em neuro-oncologia se a gente continuar estudando isso, até que a gente descubra alvo dirigido. Então hoje a gente não tem terapia anti-BRAF para melanoma. Então, talvez daqui a pouco, biopsiando gliomas de linha média, a gente possa encontrar alguma coisa. Então, eu acho que é interesse de mais de crescimento mais do que assistencial. Mas em relação a biópsia líquida, eu acho que vai vir para ficar também. Nessas variações gênicas que nós encontramos, uma série de genes, aonde que se poderia atuar medicamentosamente em maior grau? Então, então começando com a codeleição. A codeleição é meio que hoje já definido que você vai fazer PCV. Então, se o paciente é codeletado, isso vai mudar seu tratamento quimioterápico. Também, então, só os mais comuns, né? Metilação, aquilo que eu falei. Então, se o paciente é metilado, você pode insistir cada vez mais com o temodal. Então, o paciente respondeu 6 meses, você pode fazer 12 meses. Eu te pergunto não nesses conhecidos, estou te perguntando no que a gente pode esperar pela frente. Então, o NGS, ele já mostra algumas coisas em relação à carga mutacional e instabilidade. Então, é o que se fala sobre imunoterapia. A maioria dos gliomas, eles têm um antígeno PDL. Então, a terapia anti-PDL1, que é o que é feito para melanoma, por exemplo, a imunoterapia de melanoma, que é o vemurafenib mais dá alguma coisa tinib também. Então, nesses casos de melanoma, você usa os dois. Tem gente
tem oncologistas que, na presença de um grau mutacional significativo ou com instabilidade microsatélite, que começa imunoterapia. Então, tem paciente em uso de pembrolizumab, tem paciente em uso de outros imunoterápicos. Então, eu acho que é isso que a gente vai ver cada vez mais, principalmente imunoterapia, então, guiada ao tratamento. E outra coisa, se você encontra um marcador de prognóstico ruim, aquele paciente que você queria adiar a rádio, porque é muito jovem, talvez seja o momento de fazer a rádio, de antecipar a rádio, e você talvez pode perder o timing se você adiar a rádio nesse paciente. Essa é a minha opinião. Muito feliz à noite, muito feliz mesmo, cientificamente. Eu quero agradecer por estar participando dessa mesa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Tem alguém para falar aí, Rico, na fila? Por favor, Fábio, vai lá. Então, boa noite a todos. Eu estou mantendo o vídeo desligado por provável conexão ruim, então não queria sobrecarregar o sinal, mas vocês me ouvem bem? Sim, está perfeito. Então tá joia. Boa noite então a todos, até cumprimentar direito o Marcos e o Marcos Matsushita e o Leandro, que eu vi os colegas patologistas aí, eu cheguei um pouco em cima da apresentação, não consegui cumprimentar eles e os demais, e parabenizar o Clayton pela apresentação. Clayton, excelente. A gente que te conhece há mais tempo sabe do nível da tua capacidade didática e não me surpreendeu ver você dar esse tipo de apresentação, porque para mim só mostra mais uma vez a impressão que a gente tem a teu respeito de que você é um cara tecnicamente muito bom como cirurgião e estudioso, e acho que você é um cara promissor aí na área e um exemplo para os teus colegas residentes que estão próximos de você em termos de tempo, né, de formação, mas acho que você joga o nível para cima e você estimula os teus colegas a seguir adiante estudando mais, e acho que uma apresentação como essa ilustra isso muito bem. Então, parabéns, eu acho que você foi brilhante na apresentação, conciso, dentro de um tema que é extremamente árduo para todo mundo, não é só para vocês não, e você também não. A gente está aprendendo junto. Eu acho que assim, das áreas que eu faço, é aquela dentro da neuropatologia, é aquela que eu mais estou engatinhando e tenho que aprender por conta daquilo que a gente tem disponível em termos do dia a dia que a gente consegue aplicar dentro da Unicamp, entrando um pouquinho já nos aspectos mais práticos que você trouxe na apresentação. Mas, enfim, o que a gente tem que lidar com o que a gente tem disponível hoje. Claro que a literatura é importante, a sua aula é excelente nesse sentido, mostra isso, e a gente tem que correr atrás do que a gente deveria ter e com aquilo que a gente tem, né? Trazendo um pouquinho da experiência que a gente consegue dentro das técnicas disponíveis, e na prática a gente tem basicamente imunistoquímica, e isso, você chegou a comentar aí do MGMT, pediu até um comentário, mas a gente está na era da imunistoquímica ainda, né? E sabe-se lá o que vem nessa nova classificação, né? Então a gente já está correndo para chegar em 2016. Imagina agora se de fato essa classificação sair agora em 2021, né? A gente vai ter que correr mais ainda. Mas vamos atrás, né? A gente tem que sempre buscar e complementar e aprender mais com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente deve ter. Com o que a gente tem hoje de imunistoquímica, eu fiquei feliz de ver você colocar na tua apresentação alguns esquemas de laudo que, basicamente, eu montei baseado em artigos que a gente tinha na época disponíveis, isso há mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu usei como referência um artigo de 2015 do pessoal de Heidelberg, talvez você tenha usado na apresentação, mas usou, né? Eu até vi ele passando ali, e é da onde que veio alguns parâmetros, algumas formas de descrição, e aí eu tento jogar isso na descrição microscópica das imunistoquímicas dos tumores que a gente tem feito, né? O IDH1 sempre enfatizar a importância daquilo que a gente está vendo, especificamente com a imunistoquímica, e daquilo que poderia ser visto para aquele paciente. Então, só enfatizar uma coisa importante, a pesquisa que a gente faz é daquela mutação mais comum, que você ilustrou bem na apresentação, e justamente a gente consegue fazer por ter a técnica imunistoquímica que detecta, né? Eu estou falando da IDH1R132H, tanto que no laudo a gente coloca especificamente que é essa mutação que a gente está buscando.
Quando encontra, ok, você já tem o critério para dizer que tem a mutação, mas se não encontrou, não quer dizer que não tem. Por isso que a gente põe toda a ressalva no laudo dentro daquilo que a gente consegue fazer. A rigor, o nosso laudo deveria sair NOS, né, como você comentou também, sem outras especificações. No entanto, se a gente for laudar sempre assim, eu acho que a gente perde uma informação descritiva que a gente pode jogar na conclusão do laudo. Por isso que tem toda aquela adaptação que eu acabei fazendo para passar o máximo de informação descritiva sobre o caso, numa forma pontual que está ali no final do laudo, lá embaixo, na conclusão. Mas, de novo, a gente adapta aquilo que a gente tem para o serviço onde a gente trabalha. Se a gente seguir a letra da OMS, seria um diagnóstico muito mais simplório, digamos assim, e acho que, ao mesmo tempo, desmotivante para a gente poder entender em que pé que a gente está hoje e para onde a gente deve chegar. Então, é um laudo que não é um laudo bonito de literatura, mas é um laudo pé no chão daquilo que a gente consegue fazer, passando a melhor informação para o cirurgião, para o clínico que está acompanhando o paciente no pós-operatório, né? Então, só enfatizando a importância de que nós estamos vendo ainda hoje uma mutação da IDH1. Por sorte, é mais frequente e que se detecta na forma tecnicamente mais fácil, né? Outro ponto na apresentação, e só para fazer um esclarecimento meio na linha do que o Marcos Matsushita falou também, a TRX, por mais que seja uma ferramenta importante e tecnicamente mais acessível, ainda bem que a gente consegue fazer no serviço, né? A aplicação dela, ela não exclui a necessidade de você buscar identificar a presença ou ausência da codeleção P19Q, especificamente quando a gente está considerando um oligodendroglioma nos diferenciais. Então, ainda que a gente consiga, né, fazer essa técnica mais simples, ela não exclui a necessidade da mais complexa, digamos assim, em termos de identificação e nomenclatura da lesão. Então, quando você joga esse raciocínio dentro de um glioblastoma, no raciocínio de um glioblastoma, você procura a mutação da IDH1, mutação da TRX, mutação da P53, fica, entre aspas, mais fácil para você fechar o diagnóstico e de uma forma mais precisa. Quando você vai para um tumor difuso, um glioma difuso de baixo grau, e que tem ali uma morfologia meio definida, umas áreas que lembram óligo, umas áreas que lembram astrocitoma, aí é imprescindível fazer essa complementação com a codeleção P19Q. E na letra lá da definição da MS você deve fazer. Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, ainda não tem um substituto na imunistoquímica que vamos dizer assim, que tire a obrigação de fazer a pesquisa da codeleção. Sobre o P53, você tinha falado de 10% das células. Esse 10% você achou em algum livro de literatura, de algum artigo, ou você pegou em algum consenso? E eu te pergunto por quê. Eu só queria que você me passasse uma eventual referência para os 10%. Eu acho que eu tenho um artigo, doutor Fábio, vou olhar com calma, né? depois eu mando para o senhor, mas sim, eu acho que sim. Eu não sei se foi um artigo que usou isso como critério, ou se foi algo já padronizado. Muito bom. Não, eu acho que a gente está aprendendo junto. Como eu falei, a gente está aprendendo junto. E até onde eu sei, o que a OMS coloca, de novo, né, a gente segue o OMS, a princípio, né, para os critérios, apesar do Impact Now ter já as 7 atualizações que você passou muito bem, a importância deles, inclusive, mas a OMS ela fala muito de percentuais de encontro de mutação de P53, mas não de quantas células você encontraria ou não para tentar passar um cutoff e dali, então, acima você considerar uma coisa, abaixo você considerar outra. Tanto que no laudo eu tenho colocado esse descritivo que você mostrou, justamente para a gente ver numa evolução, no acompanhamento desses pacientes, ver se a gente consegue de alguma forma validar o percentual que a gente tem encontrado. Então é uma estimativa visual que eu tenho feito e fiquei feliz de você mostrar que casou com esse caso da literatura que você encontrou, com esse percentual, porque a justificativa era justamente essa. Na época, não tinha encontrado nenhum percentual, então achei melhor descrever aquilo que eu estava vendo e depois, se a gente encontrasse aí algum trabalho, alguma coisa posterior, e até ouvi a opinião do Marcos nesse sentido também, que você tem um cutoff de P53 para gliomas difusos, de alto e baixo grau, porque até onde a gente sabe, a princípio, a gente encontra a frequência de casos em que você encontra mutação ou não, e geralmente tem ficado por aí. E só para terminar, antes de passar a palavra para o Marcos, se você puder complementar, já que o Marcos, como já adiantou, trabalhou e
em hospital oncológico, então uma experiência muito maior que a minha nesse sentido. Sobre a MGMT, infelizmente ainda acho que está um pouco longe, viu, Cleiton, da gente conseguir fazer na Unicamp, ainda que a gente sabe da importância da pesquisa para a área, e a gente tinha que começar, de fato a gente começou do zero, né? A gente tinha que começar de algo que seria mais razoável e factível. Sem dúvida nenhuma, a imunistoquímica era a técnica candidata, porque é o que a gente tem disponível hoje. E aí a necessidade foi em comprar anticorpos, então, para IDH1 e a TRX. Isso foi uma novela que acho que levou mais de um ano para conseguir comprar isso. Na época, eu acionei o pessoal da Oncoclínica para ir junto comigo lá na superintendência. E aí eu tive que praticamente jurar lá na superintendência que a gente não estava fazendo pesquisa com esse anticorpo. Ele tinha uma aplicabilidade clínica num pós-operatório de importância para tentar ajudar um pouco melhor na definição das neoplasias e uma eventual característica de resposta terapêutica, de prognóstico dos pacientes. Há mais ou menos umas 4 semanas, eu tive uma resposta mais atualizada da parte de compras, em que os caras estavam querendo vetar um novo pedido que eu tinha feito de ATRX e de IDH1, porque são muito caros. E aí eu estou nessa correria aí para tentar justificar a compra desses anticorpos para a gente não parar de fazer. Então, até aproveitar o Henrico aí na reunião, Henrico, se a hora que chegar um momento aí mais crucial da negociação com a superintendência, se você puder ir comigo lá, é fundamental ter mais outros profissionais juntos, porque o pessoal entende que realmente é algo importante para assistência, não é para fazer pesquisa para a FAPESP, porque às vezes acha que você está fazendo pesquisa para a FAPESP. E a gente sabe que não é o caso, né? Então, depois disso, Cleiton, acho que aí o foco, eu vejo aí, é importante a opinião de vocês também, seria realmente complementar com o IgMT. Eu acho que o restante das imunos, sendo factível já do ponto de vista técnico, é só comprar um anticorpo tecnicamente mais simples e teoricamente mais fácil. Mas em termos de implantação técnica, eu acho que seria a próxima a fazer. Perspectivas para implementar a gente não tem, mas concordo com você que seria o próximo passo para a gente ter o melhor possível de informações no pós-operatório para poder conduzir esses pacientes, né? Então, acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma coisa também para complementar, a gente continua a discussão, mas, de novo, parabéns pela apresentação. Fico muito feliz de ver mais um desempenho brilhante seu e o que a gente puder ir para fazer sempre melhor, você pode contar com a gente sempre. Obrigado, viu? Obrigado, doutor Fábio. Obrigado. Fábio, boa noite, bom te ver por aqui. Oi, Marcos, boa noite. Joia. Tudo bom? Você falou em relação ao P53, eu vou mais brevemente possível tentar complementar. Bom, de fato, assim, como marcador para diagnóstico, né, se a gente for comparar com o ATRX e a pesquisa de codeleção P19Q, o P53 é o pior deles, né, é o menos específico. Uhum. Então, o codeleção P19Q junto com o DH é diagnóstico de oligodendroglioma, né? A perda de expressão de ATRX com o IDH mutado também é diagnóstico de astrocitoma. Agora, existem alguns casos em que você fica com o IDH mutado, não tem codeleção e não tem mutação ATRX, né? Por exclusão, esses casos são classificados como astrocitomas, né? Lembrando que a gente está falando de glioma infiltrativo de baixo grau, né? Uhum. Dentro dessa ideia. Agora, a porcentagem de P53 é, de fato, assim, bastante controversa, né? Quando a gente olha na OMS, ela fala que tem que ser difuso, né? A gente usa mais, assim, como 60% para diagnóstico, tá? Então, para a gente pensar num astrocitoma que você tem morfologia, né? Importante sempre a gente também frisar que a morfologia ela não ficou de lado, né? Ela é importante hoje. Se a gente fizer todo esse painel molecular num glioma não infiltrativo, nós vamos chegar num diagnóstico de GBM. O pilocítico, por exemplo, ele é IDH mutado, ele pode ter mutação TERT, né? Então, você vai chamar ele de GBM, é um pilocítico.
Então, a morfologia, se a gente for levar em consideração a morfologia, é um glioma infiltrativo, de fenótipo astrocítico, tem mutação IDH, não tem expressão ATRX, né? Quer dizer, tem mutação ATRX também, não tem codeleção P19Q, e a gente tem um certo número de células P53 positivas, acho que a gente pode ficar tranquilo para chamar aquilo de astrocitoma. Uhum. Né? Eu penso assim. Agora, o P53 sozinho, né, com outros marcadores aí que por algum motivo não estão muito bem definidos, eu acho que ele não é um bom marcador diagnóstico, não. Concordo. Eu tô comparando, quando você está falando, Marcos, com aquilo que a gente consegue fazer, e que é uma imuno para IDH1, ATRX e P53. Então, ele é aquele coadjuvante, nesse contexto, é aquele coadjuvante que ainda é importante na história, assim, né? Não dá para a gente não olhar para ele, mas de fato não é ele que define, né? É importantíssimo. Ele é um coadjuvante importante, mas ele não é o principal. E a Sim. gente tenta encaixar ele dentro de um contexto, por exemplo, das possibilidades que você está levantando, né? Você vai pensando nas possibilidades. É muito importante isso que você falou. A morfologia, ela direciona tudo, né? Ela é o começo da história. Isso é uma coisa importante que você está falando, que eu também penso assim, não foi nem no contexto aqui da neurocirurgia, foi até discutindo a análise molecular, acho que foi no contexto da epilepsia, e a gente estava discutindo assim, mas se você pegar um fragmento de tecido, fazer um homogenato e jogar no equipamento, o equipamento vai te dar o perfil gênico, vai falar tudo que tem ali, mas do que é, né? Você tem que estar sabendo antes o que você está passando para o equipamento da diagnóstico, né? E da informação. E quem fala isso, a tal do aspecto difuso, infiltrativo do glioma, ainda é o patologista, né? Então, a gente que faz esse encaminhamento da análise para que o resultado seja, digamos assim, confiável dentro daquele contexto. Senão, você vai ter um dado que não vai ser contextualizado, né? Então, isso é importante também lembrar. Mas o P53, é ótimo que você trouxe a experiência que você tem do serviço até de fora, onde você trabalhou bastante tempo, uma experiência grande, porque é justamente essa visão que eu tenho, mas ainda dentro das limitações que a gente tem da parte técnica, né, a gente traz esse coadjuvante aí para o contexto e valoriza a informação, né? Mas concordo com você que com o tempo ele já não é essencial, assim, ele não é determinante, mas com o tempo ele vai ficar cada vez menos determinante, um peso cada vez menor, né? Sem dúvida, né? Ainda mais assim, mas ele de fato ajuda, isso que você falou é verdade, né? Uhum. Quando você pega um caso, geralmente uma amostra pequena, e o ATRX é um marcador difícil de você interpretar, porque é perda de expressão, né? Exato. E você tem, como é um glioma infiltrativo, você tem, além do que o Cleiton mostrou, além dos vasos, você tem um monte de células gliais normais ali, e que elas vão expressar a TRX também. Então, se pega Exatamente. muito na beiradinha, você vai ter uma expressão alta de ATRX, né? E apenas alguns núcleos que não vão estar marcando. Então, nesses casos, você olha o IDH está mutado, aí você olha o P53, ele também tem uma expressão. Pô, aí o P53 ajuda mesmo, né? Ele dá uma segurança maior no diagnóstico, sem dúvida. Cleiton, tudo bem? Vitor falando. Opa, fala, Vitor. Um comentário breve. Em primeiro lugar, parabéns pela aula, foi excepcional e bastante didática. Não tema espinhoso que é esse, né? E eu queria só comentar um comentário breve seguinte, que como o Fábio, Dr. Fábio agora há pouco falou, a gente tem que tomar cuidado com a TRX, né? Você falou que ele é mutuamente excludente da codeleção 1P19Q, e né? Com certeza ele é. Só que nem sempre ele é excludente quando pesquisado por imunohistoquímica. Teve um trabalho de 2018 de neuropatologia, que já foi discutido. Eu tive contato com esse trabalho por conta da importância, da relevância clínica ao se adicionar o regime de PCV, se observar que o regime de quimioterapia com PCV muda muito o prognóstico do oligodendroglioma. Então, a definição entre um glioma difuso e um oligodendroglioma tem que ser muito precisa, já que há uma mudança de conduta, né, entre aqueles que vão receber quimioterapia, que vão responder muito bem, e aqueles que não vão. E a ordem, quando você fazia, né, a classificação baseado na mutação do ATRX para classificar, né, entre gliomas difusos e oligodendrogliomas. E quando se fazia dentro do mesmo grupo de tumores,
a pesquisa da codeleção do 1P19Q houve um erro diagnóstico entre os grupos da ordem de 14%. Então, são casos que, eventualmente, eram oligodendrogliomas que foram classificados como gliomas difusos, que, portanto, não receberão químio, e outros que, eventualmente, receberão químio, na verdade, sem ter o potencial respondedor, digamos assim, daqueles codeletados. Então, acho que o Fábio, eles podem comentar melhor se é muito difícil isso no serviço público, mas o Marcos, talvez no privado, também possa me dizer mais com relação a essa pesquisa da codeleção. É muito inviável financeiramente, porque ela mostra muito impacto, né? Fábio, você quer responder ou posso ir eu? Da nossa parte, concordo com tudo isso que o Vitor falou da importância também, né? A gente, no momento, ainda não tem essa técnica, viu, Vitor? Então, também, sim, sem previsão para fazer isso. Eu sei que, até onde eu sei, aí o Marcos tem mais experiência, né, com a utilização. Não é uma técnica assim de fácil interpretação. Você tem que saber reconhecer artefatos e até padrões de marcação para valorizar mesmo a marcação que você encontra e inferir a codeleção ou não. Tem percentual de células que você avalia, enfim, tem uma série de pontos. Mas em termos da parte técnica, ainda a gente ainda não tem previsão. Então, não é só a técnica em si, você também tem que ter sondas boas, de boa procedência técnica, para poder também fazer uma pesquisa confiável. Até onde eu sei isso, eu não tenho experiência em análise, eu nunca olhei, mas do que eu já ouvi colegas comentando da parte técnica, você teria que tomar cuidado com essas limitações para não fazer análises erradas. Agora, acho que da vivência, o Marcos pode falar melhor que eu. Por favor, Marcos. Na verdade, assim, pesquisa de codeleção P19Q, ela é factível, sim, na prática clínica. Não estamos falando de um valor exorbitante, não. É algo bem factível, até que os convênios, a gente imagina que os convênios vão começar a autorizar a hibridização in situ, né? Como o Fábio disse, né, hibridização in situ por fluorescência, que é um método que a gente usa para pesquisar codeleção P19Q, a gente precisa de um microscópio adequado, que é um microscópio de campo escuro, né, e contar a célula, contar os sinais. Uma coisa que eu gostaria de falar nesse momento aqui é que é fundamental que para a técnica do FISH funcione, mais ainda do que, eu acho que é uma coisa mais importante, mais impedimento que o valor do exame, né, é saber como é que o material foi processado até chegar no bloco de parafina, né? Então, a gente faz a pesquisa de codeleção P19Q em material parafinado. Entretanto, esse material parafinado, ele tem que ter obedecido uma série de critérios de processamento e de fixação adequados, senão a gente não consegue sinal de hibridização no material. Então, é importante que o laboratório que pegou o fragmento, né, ele fixou em formal tamponado, numa concentração certa, num período certo, não pode ser menos que 6 horas, não pode ser mais que 72 horas, né? E que o processamento do material também foi feito todo de forma adequada, né, até o bloco de parafina, né? E isso é importante, né? Se o material não foram usados reagentes de boa qualidade lá no laboratório de origem, né? Se o tempo de fixação não foi o ideal e o formal também não foi o adequado, né, a gente não consegue sinal de hibridização quando a gente vai fazer essa análise, tá? Mas, enfim, respondendo de forma curta, é bastante factível, né? Como eu disse no começo, o Multipat está já fazendo hibridização in situ, né? É uma questão da gente ter caso e começar a fazer esses exames. Obrigado, Marcos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Cleiton? Cleiton, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Essa, na verdade, é uma pergunta provocativa. E acho que o Dr. Helder, não sei se ele lembra disso, a gente estava em Toronto, num congresso de neuro-oncologia infantil, e tem o Michael Taylor, que foi quem
quem descreveu os subtipos moleculares dos meduloblastomas, né? Ele botou uma figura bem provocativa, né? Ele botou o Rutka e o Drake, né? Que eram os mais velhos dos Sick Children, como homens neandertais, né? Cada um com um facão, um machado, né? E ele colocou ele, né, que estava fazendo toda essa análise molecular, como o Einstein, né? Uma coisa que estão dizendo que ia ter uma mudança de paradigma, né? O neurocirurgião ia parar de fazer as grandes cirurgias e ressecções, tudo, para algo, como você falou, muito mais direcionado para terapia-alvo. A gente teria um papel muito mais de biópsia do que de cirurgia. E, o que você acha que ele falou isso em 2012, né? Até agora não mudou muita coisa, né? A gente continua operando bastante, né? Só uma pergunta provocativa aí. Eu acho que é o caminho, é o futuro, sim, professor, mas a gente está bem longe disso. É bem frustrante ainda a terapia-alvo para glioma. Então, a gente não tem nada que funcione direito. Ainda não existe uma custo-efetividade de você pesquisar essas coisas, justamente porque você, por exemplo, fazer um NGS, porque a positividade é muito baixa, e mesmo quando é positivo, você não tem muito o que fazer. Eu já vi alguns foundations, esse próprio HSL do Ciro, e você vê o resultado do NGS, você só tem um marcador prognóstico. Então, a gente está bem longe de terapia-alvo para gliomas. É porque até eu participei de uma aula com o Stupp, e ele falou justamente isso. Ele falou que geralmente não é só a gente não está lidando só com uma mutação. Então, se você pega um trânsito, era um paciente aqui de São Paulo, ele explicando o paciente. Então, ele falou, se você pega uma estrada de São Paulo ao Rio de Janeiro, se você bloqueia essa estrada, você bloqueia uma via, apenas um caminho, vai diminuir, mas vai continuar andando. Então, é isso que acontece com gliomas. A gente não tem só uma mutação para combater. Então, a gente precisa achar alguma coisa que atue em diversas vias oncogenéticas. Então, eu acho que a gente ainda está longe, especialmente para gliomas. Para outros tumores, é muito mais realidade do que para gliomas. Não sei se o pessoal concorda comigo, mas essa é a minha opinião. E só comentando também em relação a essa questão do ATRX, uma das atualizações, que é aquele SIMPACT 2, ele falou justamente da importância da imunistoquímica quando você não tem a coagulação. Então, até você está autorizado em fazer imunistoquímica. Claro que é importante, na classificação é a coagulação, sim, mas eu acho que considerando saúde pública e tal, não tem muita relevância na clínica pública. Só esses comentários. Obrigado, Cleiton. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa para... Bem, eu acho que... Henrico, só para não... Eu até tinha já dito tchau aí pro Cleiton, porque a esposa está me pegando na orelha por causa da janta. Mas, assim, primeiro, a aula foi excepcional. Eu gostei bastante. E da mesma maneira que você falou do Congresso de Toronto, eu vou falar mesmo do Congresso de Toronto, a gente viu quem mexe com ependimoma dizendo que a única coisa que você tem para isso é um cirurgião com big balls. Então, são os dois lados da coisa, né? E eu compartilho da ideia do que o Cleiton fala. Eu acho que a cirurgia ainda tem muito, muito papel para frente em gliomas. Eu acho que parece que cada vez que a gente encontra uma coisa nova, é como se o Cleiton usou
você fecha um caminho e aparece um monte de outros. Ou se, ao contrário, você encontra um caminho e você vê que... Vocês estão me ouvindo? Agora sim, deu uma travadinha no meio, mas agora a Que gente parece está que caiu ouvindo. meu cabo, né? Então, parece que quando você encontra um caminho, aparecem um monte de outros. Não é... Então, a coisa realmente... E o próprio câncer, principalmente o câncer do sistema nervoso central, eu tenho lido algumas coisas, bastante na pediatria, principalmente, parece que ele tem um mecanismo de autoproteção, em que, como se fosse um computador que aprende as coisas. Então, eu não sei, ainda vejo um futuro um pouco distante para isso. Lógico que alguns pontos são cruciais, né? Se a gente encontrasse um lugar onde fosse a chave da apoptose, eu acho que nós estaríamos muito bem, mas a coisa não é bem assim. Então, é muito interessante o diagnóstico, é muito interessante a gente cada vez ter mais marcadores para colocar você frente a uma coisa que a gente tem para dar para o paciente hoje, que é tratar de câncer é uma coisa assim, principalmente de você ter uma ideia de quanto você pode dar para o paciente e quanto que você pode afirmar a expectativa dele, que ele tem em relação ao que vai acontecer com ele. Então, a medida de prognóstico é uma coisa fundamental no tratamento. Então, quando você consegue ter uma ideia de como que isso vai se portar, é muito melhor do que uma incógnita, que é uma coisa terrível para um paciente que está sofrendo com uma doença dessa maneira. Então, acho que ainda tem bastante espaço para a gente, porque eu vejo você ainda aí brilhante nessa parte da parte intelectual da coisa, que você sempre brilhou nisso, mas eu posso te assegurar que você ainda pode brilhar bastante como cirurgião, que você é muito bom. Tá bom? Um abração para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado. Eu tenho que ir. Um abraço. Acho que todos. Até mais. Boa noite. Bem, eu acho que foi excelente, né, Cleiton? Excelente aula, parabéns. Acho que todos nós pudemos aproveitar bastante, né? E como você terminou ali, é uma sopa de letrinhas. Isso aí só a prática vai nos colocar, vai fazer a gente acostumar com isso, né? Com o uso e com o controle sobre isso. E, queira ou não queira, está abrindo um novo campo, né? Que é a neuro-oncologia, né? Então, acho que, como tudo em neurocirurgia, né, caminhando, né, neuro-oncologia, coluna, pediátrica, vascular, são sub-áreas aí que acho que isso é uma mensagem para os nossos residentes que, né, progressivamente eles vão ter que se desenvolver nessas sub-áreas, né, vão ter que buscar essas sub-áreas. Então, cada vez mais a formação se estende, mas traz mais benefícios para os nossos pacientes aí, com certeza. Bem, acho que já estamos no adiantado da hora, né? 9 horas. Foi excelente. Gostaria de agradecer a presença de todos. E, mais uma vez, parabéns, Cleiton. E obrigado pela presença de todos os participantes, em especial os nossos professores, né? Dr. Donizete, Dr. Helder, o Dr. Nazareno, que prestigiou, o Dr. Américo, entre outros aí. Me desculpe se esqueci alguém. Rico, já parabenizei ele. Tinha dado um pau aqui no meu celular, no computador, já parabenizei ele. Sempre foi um prazer imenso. O Cleiton trabalhou bastante com a gente no dia a dia. Aquilo que o Helder falou, que a gente está vendo. Se você já estava no caminho certo, que a gente disse, com o Venâncio, de ser um operário, você está começando a virar artista. Vamos que vamos. Operário você já é dos bons. Tudo de bom, boa. Foi muito bom. Você viu que eu escrevi para você, eu sou muito sincero. Dos mais antigos, o Nazareno gosta muito da biomolecular, mas se você pegar 80% ou mais dos cirurgiões mais antigos, não conseguiram seguir isso tudo que você falou. E você falou numa linguagem que deu perfeitamente para a gente entender por que determinado paciente demorou mais, ficou um tempo maior de sobrevida, está explicado aí. Eu acho que foi muito bom. Parabéns de novo. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. É uma honra ouvir as palavras. Muito obrigado a todo mundo aí.
Obrigado Parabéns, doutor pela Cleiton. disponibilidade. Doutor Américo. Parabéns, assisti com muita compenetração aqui que você falou e fiquei